Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aqueles que acompanham o estudo, a leitura comentada desse livro, O Homem Integral, autoria de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Convido vocês a terem o livro, lerem e relerem, ouvirem os comentários, verem se concordam, se, não, se discordam, quais são as conclusões que vocês chegam. E assim vocês ajudam também o projeto do Divaldo, né, comprando o livro físico. Então, o que nós temos para hoje? Nós estamos estudando estranhos rumos, seguros roteiros. Quais são os estranhos rumos que nós tomamos na nossa vida? E quais são os seguros roteiros que Jesus, nosso modelo e guia, vai nos dar? Joana vai fazer essa leitura dos ensinamentos de Jesus à luz da revelação espírita e da moderna psicologia, principalmente a psicologia junguiana, para nos levar a essa jornada de descobrimento de nós mesmos. Nesse segundo capítulo do Homem Integral, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, o que ela vai fazer aqui nessa parte última do capítulo que nós estamos estudando sobre os mitos? Ela vai nos trazer a temática do mito, nos convidando a enxergar o mito como uma simbologia que representa fases da cultura humana, da sociedade humana, e como essas fases da cultura humana ou essas histórias que fica na cultura, que a gente ouve falar, pode nos influenciar, pode influenciar o nosso modo de ser e de agir. Qual é o convite da série psicológica? O convite da série psicológica é o autodescobrimento, o autoconhecimento para quê? Para que possamos nos disciplinar conhecendo-nos, aquilo que somos, o estágio em que estamos, podemos disciplinar e lapidando o nosso eu interior para transformar esse diamante bruto num diamante lapidado, para que assim possamos refletir a Deus, refletir o bem, o bom e o belo, como a própria mentora já falou no capítulo anterior. E o mito, no caso aqui, é mais um elemento para que possamos reconhecer em nós essa cultura milenar da humanidade e muitas vezes entender que o mito, na verdade, ele é um mito que é uma história que vai transmitir um conhecimento ético, moral, mas que ele é geral, é da sociedade. E como nós trazemos ele para o nosso conhecimento individual? E quais são os mitos que nós estamos adotando para a nossa vida? Aqui nós começamos no início do capítulo falando dos mitos clássicos. Eu falei dei um exemplo da mitologia grega. A mentora também, que é o que nós vamos falar hoje, o mito de Prometeu da mitologia grega. Trouxe um mito no estudo da semana passada egípcio. Tem muitos outros mitos. E conforme nós fomos andando na leitura da mentora, ela vai trazer os mitos modernos. Então, quais são os mitos que nós incorporamos e como nós entendemos esses mitos? E qual o papel deles na massificação da sociedade, né? Então, a grande discussão que ela vai chegar no final do capítulo é essa. Mas, para isso, nós precisamos entender o papel do mito. O que o mito está querendo falar? Quais são os símbolos que ele traz e o que ele pode guiar, né, as pessoas nesse caminho da ética e da moral. Ou não, né? Dependendo do mito, ele pode dar ensinamentos que não sejam tão evangélicos assim, tão atrelados assim à lei maior, que é a lei de amor. Então, essa é o nosso convite
a gente olhar para os mitos, saber o que nós podemos aproveitar, o que tem dele ou não em nós, né? Mesmo que conscientemente a gente ignore, para conseguir extrair dele ensinamentos para o bem, sempre para o aprimoramento da criatura. Bem, eu vou ler o último parágrafo, só ler, a gente leu e comentou, por quê? Porque senão não vai fazer sentido o que a gente vai começar. A gente vai começar nesse parágrafo. O Criador desejava. Mas para não ficar solto, eu vou só ler o anterior. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenado à punição eterna, atado a um rochedo, no qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia, e este se refazia à noite, para que o suplício jamais cessasse. Humaniza o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criara, ao descobrir o fogo, adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegaram o Deus que se enfureceu. A gente leu até aí, comentou, e eu vou fazer a leitura, já uma leitura inédita, né, já dessa semana, e nós podemos comentar. O Criador desejava que o seu gerado fosse sempre um inocente, ignorante, dependente, sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. Que a mentora está trazendo aqui então. O mito de Prometeu, como nós comentamos a semana passada. Prometeu fez o quê? Prometeu, ele foi lá e roubou o fogo dos deuses, porque até então quem tinha conhecimento do fogo, domínio do fogo, eram só os deuses. Prometeu faz o quê? Prometeu entende que o fogo seria útil para a humanidade, então ele vai lá, rouba o fogo dos deuses e traz para a humanidade. Bem, por isso ele foi punido. O que significa aqui o fogo? Porque lembra que o mito é simbólico. Então tem duas coisas que nós não podemos esquecer jamais. Que o mito é atemporal e simbólico. Então ele serviu para aquela sociedade e ele pode servir para nós. Quais são os símbolos? E a coisa que jamais a gente pode esquecer é que no mito vai ter sempre apenas um personagem. Você fala, como assim um personagem, né? Aqui já apareceu dois, que é Prometeu e Zeus, né? Sim, mas o mito é de Prometeu. Então Prometeu é você nesse momento. E aí você precisa descobrir na sua vida quem é o Zeus e quem é o fogo. O que representa Zeus e o que representa o fogo. Esse é o convite, né? Então ele foi lá e roubou o fogo de Zeus. O que representa Zeus? Zeus é o Deus, né? É algo que comanda. O que é esse Deus? Tá vendo? Um Deus vingativo, poderoso. Então Zeus é uma parte de você que quer dominá-lo, quer te manter ignorante. Tá vendo que ele fala, ó, o Criador queria, né, desejava que o criado fosse o gerado fosse sempre um inocente, ignorante, dependente, sem consciência ética. Então Zeus representa aqui tudo aquilo que quer nos manter na escuridão, ignorantes, que não quer que pensemos por conta própria. E isso na vida da gente hoje existe. Existem forças que querem nos manter ignorantes do conhecimento, porque o fogo representa exatamente isso, é a luz. O fogo é aquilo que ilumina. Traz o quê? Conhecimento e tecnologia. Então, Zeus é tudo aquilo que quer impedir que tenhamos acesso ao conhecimento. E Prometeu, no caso nós, a nossa consciência desperta, que Zeus é parte de nós. Pode ser o externo, mas na verdade sempre é interno. Então existe uma parte de nós, muitas vezes inconsciente, que não quer sair da ignorância.
porque é mais vantajoso, talvez, para ela ficar na ignorância. Pensa, por exemplo, quando a gente descobre certas coisas. Eu vou falar do estudo do Evangelho, né, que a gente faz lá no Sarai no sábado. A gente vai estudando o Evangelho, vai estudando os ensinamentos morais de Jesus e descobre que Jesus nos convida o tempo todo a perdoar. Isso está na nossa consciência. A gente já ouviu falar, tal, mas a gente fala, mas aí tem gente que fala assim, inclusive, mas é tão difícil perdoar. É verdade, é muito difícil. Mas esse é o convite. Você vai querer ficar assim, com seu orgulho intacto, porque é isso, se ele não pediu perdão, por que eu vou lá? Por que eu vou dar o braço a torcer? Muitas vezes a gente se compraz em ficar retrucando, não é? Então, Zeus, nesse caso, seria o quê? Aquele nosso eu que acha que não é você que deve perdoar, é o outro. Que ele fez com você, então ele merece pagar, sabe? Então tem uma briga interna aí entre duas personalidades. E o Prometeu, nesse caso que eu tô falando, né? É o quê? É aquele seu eu já desperto, que já entendeu que o perdão não é para o outro. O perdão faz bem para você. É você que está crescendo, é você que está se libertando das amarras do outro. E o ensinamento de Jesus é esse fogo. Então, o Prometeu é aquele que vai buscar a luz para iluminar o seu ser. E Zeus é aquela parte de você que quer continuar do jeito que estava, ignorante, porque assim você não tem que se movimentar na vida. Muitas vezes é mais fácil ser dependente do que se atirar para ter um movimento. Você vai ter trabalho, porque evoluir dá trabalho, vai mexer com o seu ser, né? Então, na minha concepção, no meu entendimento, é isso que aqui Joana está tentando nos explicar. Eu comentei, agora eu vou ler de novo para vocês verem se concordam. Então, o Criador, que era Zeus, o Deus, que lembra? Nós, nosso eu interno, nosso eu velho, sabe como diz Paulo, o homem velho? Desejava que o seu gerado fosse sempre inocente, ignorante, dependente, sem ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. Pensando na psicologia, talvez a gente possa simbolizar os Zeus aí pelo ego. O ego não quer isso de nós, o ego quer que a nossa consciência interna, que o nosso eu interno, que o nosso id, né, que é aquela nossa consciência interna, o nosso eu maior, e não esse eu aqui humano, né, que é a nossa eu espírito imortal, essa consciência, ele não quer que a gente tenha isso. Por quê? Porque ele quer o aqui e agora, né? O que eu pareço ser, não o que eu sou. Aí, continuando a leitura. A desobediência ingênua e curiosa do ser criado trouxe-lhe o ignóbil, inconcebível e imerecido castigo, caracterizando a falência do seu gerador. Então, o que acontece quando eu me rebelo? Quando acontece quando eu quero saber e eu quero fazer diferente, porque isso é bom para mim, estou querendo me libertar das amarras do mundo material. Eu quero ser um ser mais espiritualizado, entender um pouco mais do meu ser, daquilo que eu realmente sou. O que acontece? O que o mundo faz conosco e o próprio ego acaba fazendo? Nos castiga, nos traz situações que vão nos trazer de primeiro momento um sofrimento. Pode ver que aquele que começa a enxergar a luz, ele tem que combater, ele é criticado, ele enfrenta dificuldades na própria casa, dificuldades, enfim, mil, né? Por quê? Porque ele está fazendo diferente. É assim que é. Então é isso que significa esse castigo do Prometeu. Mas lembre-se que o castigo é físico. Percebeu? O que fala lá?
Qual foi a condenação? O abutre devorava o fígado, depois o fígado se refazia. Olha que interessante isso. O fígado se refazer quer dizer que tudo que é material é o que? É passageiro. Ele pode ser devorado. Ele não devorou Prometeu inteiro. Vocês percebem isso? Devorou uma parte do corpo de Prometeu, que era o fígado. E depois à noite, esse fígado se refazia. Qual é o símbolo disso? Que tudo que é material, ele é perecível, ele tem lá e ele pode, né, desaparecer, ser devorado, mas ele vai reaparecer. Por quê? Porque o que é material é cíclico. Então, ou seja, na verdade, era um sofrimento, porém não era um sofrimento que matava o Prometeu, porque o Prometeu, esse espírito imortal que é em nós, esse eu divino que é em nós, é imortal. Então pode-se estraçalhar o corpo, que é perecível, mas a alma, o espírito, jamais. Né? O Zeus não poderia atingir o espírito de Prometeu. E quando Prometeu, ele não quer o conhecimento, vocês perceberam? Que ele não quer o conhecimento só para ele. Ele não vai lá e fala assim, eu vou lá, vou roubar o fogo e vou guardar o fogo para mim. Não. A ideia dele é buscar o fogo e dar o fogo para a humanidade. Isso acontece com o ser que se espiritualiza, com o ser que se ilumina. Porque o ser que se ilumina, ele não se ilumina sozinho e fica lá sozinho. Ele quer o quê? Ele quer iluminar aqueles que estão perto. O grande mestre, ele vem e busca resgatar todos os outros, porque o exemplo arrebata. Então, um ser que se iluminou, Buda falava isso, um ser que se iluminou, acendeu uma luz na terra inteira. Muitos outros vão se iluminar, por quê? Porque se aquele se iluminou, ele está mostrando que é possível. Vocês concordam com isso? Por isso que o modelo... Vocês sabiam que a palavra arquétipo, né, da psicologia, significa, na verdade, modelo. Modelo ancestral, arquetipo, modelo ancestral. Então, que a gente vem reproduzindo o nosso modelo ancestral. Por isso que Jesus diz que ele nasceu, né? Jesus nasce para o novo homem. Adão, a raça adâmica, é o velho homem. Jesus, quando vem, porque ele é tido como Salvador? Porque ele representa o novo homem. É a nova relação de Deus com o homem, que é possível resgatar o homem, mesmo aquele homem que desobedeceu, porque não é isso que Adão fez, né? Dentro do mito, Adão, o primeiro homem gerado, aí entendendo como mito, hein, gente? Como símbolo, tá? O primeiro homem gerado, o que acontece? Ele desobedece às leis de Deus, porque não é desobedecer a um Deus que vai castigá-lo, como aqui no mito de Prometeu, não. Ele desobedece às leis de Deus, ele vai contra a lei de amor. Ele quis vivenciar o egoísmo, aquilo que era bom para ele ou o que ele queria, os desejos dele. E assim é a raça adâmica. A raça adâmica tem esse pecado original. O pecado original é o que? A desobediência às leis de Deus. E por isso que estamos aqui vivenciando essas experiências. Então vem Jesus para dizer assim, para iluminar, para trazer o fogo. Foi isso, Jesus veio trazer o fogo, dizendo assim: não, você não precisa vivenciar afastado do paraíso. Deus lhe aguarda no paraíso, aguarda o seu retorno, como o pai do filho pródigo fez festa quando ele voltou. É isso que o pai quer. E vocês podem chegar de novo ao pai, né? Voltar ao paraíso através de mim. Foi isso que Jesus disse. Então, Jesus é esse novo homem. Ó, tá vendo? Como também a história de Jesus é um mito? Tá cheio de símbolos. Depois a gente pode, nas próximas vezes, comentar até a simbologia da crucificação e tudo mais, tá? Mas por hora é isso. Aí o que a mentora vai dizer? Com pequenas variações, vemos a mesma representação dessa história do Prometeu em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil.
ou seja, nos contos de fada, né? Que se não dão conta ou não querem encontrar o significado real da vida, a sua representação profunda, castigando aqueles que lhe desobedecem e preferem a idade adulta da razão, abandonando a infância. Então ela está dizendo assim, olha, nos contos de fada, né, que são uma modernização ou buscaram nos mitos uma inspiração, você também vai encontrar essa história de que quando você busca a era da razão, o amadurecimento, porque não é isso que Prometeu, quando ele busca o fogo, é isso, é amadurecimento, conhecimento, entendimento. Então nós vamos ver nos mitos, né, quando há uma punição para aquele ser, né, que já quer buscar essa idade adulta e abandonar a infância. Eu não me veio à cabeça nenhum conto de fada. Se vocês lembrarem de algum nesse sentido, assim, vocês falam, mas assim, é isso, há uma punição para aquele que quer sair da infância. Que infância é essa? A infância psicológica, gente, não é isso? A infância da ignorância de nós mesmos. Ou seja, qual é o objetivo que estamos aqui vivendo essa experiência no corpo? Não é o processo de individuação, de acordo com a nomenclatura da psicologia? Pois é. E o que é individuar? É amadurecer. Só que muitos de nós insistem em ser criança. Concorda? Insiste em ser criança. Por quê? Porque é mais cômodo. Porque quando eu sou criança, eu não preciso responder pelos meus atos. Tem alguém que cuida de mim, não é assim? É assim. E aí, quando eu atinjo a vida adulta, eu sou responsável pelos meus atos. E isso vai gerar os meus atos, a responsabilidade, portanto, sofrimentos por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, tá aí, né, a explicação do mito de Prometeu e das suas variações e como a gente tem isso exatamente assim vivenciado na nossa vida prática. Aí depois, né, a gente pode pensar aí nessas situações de Prometeu na nossa vida. Esse é o convite que a mentora está fazendo. E podemos extrair desse mito de Prometeu para a nossa vida. Quem está castigando? Peter Pan, a Maria Lúcia tá. Peter Pan, na verdade, ele não queria, né? Crescer. Aqui é aquele personagem que ela tá colocando, né? Aquele personagem que quer crescer e é punido por querer sair da infância. O Peter Pan, ele quer permanecer na infantilidade. Então ele é as avessas aqui, né? Ele quer permanecer criança. E aí a gente vai ver na questão da história do Peter Pan de que é impossível, porque ele só consegue ficar criança na terra do nunca. Se ele sair da terra do nunca, ele vai ficar adulto, né? Porque não tem como parar o tempo, não tem como. Olha que mito interessante esse, né? Que história interessante. Não tem como a gente querer ficar à margem do caminho o tempo todo. Uma hora a vida vai nos puxar e nós vamos ter sim que amadurecer e atingir essa fase adulta. Há um chamamento da vida, é como se a lei de Deus, a lei de amor, fosse um ímã poderoso, né? A gente vai resistindo, mas ele vai puxando. Então, gradativamente, nós vamos chegando nesse amadurecimento. Agradeço até aqui, aqueles que ficaram, que ouviram até aqui. Peço que vocês possam ler nessa parte, fazer suas conclusões e refletir. Até semana que vem.